Um absurdo essa lesão na coxa do Pedro. Eu acabei de falar com um ortopedista especializado em medicina do esporte. Se tem uma coisa que me deixa puto, mas me deixa puto, irado, me deixa enlouquecido nessa sorte do porco. Não, do atacante Pedro foi a péssima notícia para o torcedor do Flamengo nesta quarta-feira. Um absurdo essa lesão na coxa do Pedro. Eu acabei de falar com um ortopedista especializado em medicina do esporte, Gustavo Asmar, que é meu irmão, um dos principais ortopedistas de medicina do esporte do Brasil, e ele deixou clara a falha do departamento médico do Flamengo há pouquíssimos dias da final da Libertadores. O Pedro estava com uma fratura no braço, estava sem jogar para treinar especificamente e totalmente focado para a final da Libertadores. Aí ele sofre uma lesão há pouco mais de uma semana da final por causa de sobrecarga, por causa de treino excessivo, um erro escandaloso do departamento médico do Flamengo que tem que ser exposto, tem que ser falado. Não poderiam ter feito um treinamento de sobrecarga para o Pedro há tão poucos dias de uma final da Libertadores, sem ele estar jogando, se ele está focado exclusivamente nessa final. Então, uma falha do departamento médico do Flamengo vai tirar o principal centroavante do time de uma final da Libertadores. Alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser falada, porque não é a primeira vez que o departamento médico do Flamengo comete uma falha grotesca. O Pedro não poderia, é inaceitável, beira o absurdo, ele sofreu uma lesão na coxa por sobrecarga, tendo, abrindo aspas para o doutor, todas as funções ali, todas as cargas controladas. Gente, é um absurdo, isso tem que ser falado. O camisa 9, o principal finalizador do time do Flamengo, fora da final da Libertadores, por causa de um erro do departamento médico. Se tem uma coisa que me deixa puto, mas me deixa puto, irado, me deixa enlouquecido nessa sorte do porco. Não é possível, tá aí o Pedro fora da Libertadores. Secaram tanto, o cara primeiro foi o braço, agora a coxa, agora tá fora. O cara simplesmente não vai jogar a final. Esse porco é muito cagão, meu Deus do céu, rapaz. Porra, isso é fenômeno que tem que ser estudado. Não é possível. Isso é caso, eu diria, extremo, de ser sobrenatural. Meu Deus do céu, que bruxaria é essa? Tá aí, ó, como se não bastasse ali aquele pênaltizinho, aqueles acréscimos, aquelas bolas que batem 300 caras antes de sobrar livre ali pra alguém. Pelo amor de Deus, tá fora da Libertadores. Que time cagão! Tenho certeza que os caras agora estão comemorando pra caramba. Podem falar aí. Porra, pelo amor de Deus, isso não existe. Eu nunca vi. Em anos de futebol, eu nunca vi isso na minha vida. É muito cagão, caramba. A lesão do atacante Pedro foi a péssima notícia para o torcedor do Flamengo nesta quarta-feira. O atleta vinha fazendo a recuperação do problema no braço, que sofreu uma fratura 4 semanas antes na partida contra o Racing no Maracanã e, repentinamente, tem uma questão séria, uma lesão séria na coxa que, a priori, o tira da temporada 2025. Bem, esse é um vídeo mais curto, mais objetivo, para vocês entenderem a situação. O que ocorre com o Pedro? O Pedro sofreu uma lesão muscular. Esse tipo de lesão leva, em geral, 6 semanas, 1 mês e meio para recuperar o jogador. Ou seja, em tese ele está fora de tudo. Alguns colegas já estão bancando que o jogador não atua mais nesse ano, ou não joga a final contra o Palmeiras dia 29, ou seja, em 10 dias apenas, na cidade de Lima, no Peru. No entanto, eu prefiro uma postura mais cautelosa, o que eu consegui apurar. O Flamengo, a partir de agora, o Flamengo não, digamos que extraoficialmente, embora ninguém fale, o Flamengo sabe que dificilmente o jogador vai estar em campo, que é muito mais provável não estar do que se recuperar. Mas, a partir de agora, o Flamengo vai acompanhar a cicatrização e vai verificar diariamente se as dores estão diminuindo. Haveria uma remota chance de o jogador não tendo mais dores, poder viajar com um grupo na quarta-feira da semana que vem e na quinta, 2 dias antes da partida, fazer
testes e alguns movimentos que o pudessem colocar em condições para atuar pelo menos por alguns minutos. Isso dependeria demais da escolha do jogador, do desejo dele de jogar ou não, e do técnico, caso isso aconteça. A chance é muito pequena, eu diria que mínima disso acontecer. Mas eu falo para vocês aí, pela minha experiência na profissão, eu prefiro ter cautela do que afirmar algo que nós sabemos o desfecho. Há uma enorme probabilidade de ele não poder jogar, mas é uma final. Já vimos vários casos assim. Vou lembrar aqui alguns. Baresi na Copa de 94, há 31 anos. Problema no joelho, fez uma intervenção, não joga mais a Copa, jogou a final contra o Brasil. Isso foi há 31 anos. Ou seja, a medicina esportiva evoluindo cada vez mais, e há 31 anos aconteceu isso. Surpreendeu o mundo a presença do grande zagueiro italiano naquela final que o Brasil venceu nos pênaltis. 2019, companheiros nossos deram informação depois do jogo Grêmio 1, Flamengo 1, semifinal da Libertadores, que Felipe Luiz não jogaria a partida de volta e o Arrascaeta também teria que sofrer uma cirurgia, não jogaria. Teve gente cravando isso. Pois então, 21 dias depois, 3 semanas depois, os dois atuaram no 5-1, no 5-0 sobre o Grêmio, jogaram a final, seguiram a temporada. Outro episódio de 2019, foi noticiado também para alguns companheiros que Gabriel Barbosa não seria relacionado e não jogaria contra o Internacional na primeira partida de ida no mata-mata com a equipe gaúcha. Gabriel Barbosa jogou a partida, Gabriel Barbosa foi para o campo, o Flamengo venceu por 2-0 com gols de Bruno Henrique, e depois o Gabriel fez o gol do empate no jogo de volta no Beira-Rio, que fez o Flamengo avançar mais uma etapa. Ou seja, isso acontece. Muitas vezes parece impossível, o jogador joga. É uma final. Se ele apresentar melhoras, se ele tiver condições mínimas e quiser jogar, ficar à disposição, essa possibilidade não pode ser descartada. Se ele já considerar que não tem jeito, ok. Pedro publicou uma mensagem, inclusive meio dúbia, na rede social, lamentando estar fora, que vai estar na torcida com os jogadores, mas falava do Fla-Flu que acontece nesta noite, para quem está vendo esse vídeo antes da partida, ou falava da final. Não foi específico. Repito, acho muito pouco provável que ele possa jogar. A chance é mínima, muito pequena, mas prefiro ter cautela, tá? Prefiro ter cautela e aguardar os próximos dias. O mais provável é nos próximos dias o Flamengo jogar a toalha e ele confirmar que ele não vai ter condição de jogo. Mas, sabe-se lá. Por quê? É uma final. E em finais, os jogadores fazem um esforço ainda maior para estarem em campo. É natural. O cara não quer ficar fora de uma decisão. Ainda mais uma decisão como essa. O atleta não sabe se terá outra oportunidade de jogar uma final como essa. Talvez não se classifique mais. O time que ele defende, talvez ele saia do clube. Enfim. Então tudo isso entra. É muito recente. A notícia tem poucas horas. E o próprio Pedro certamente vai pensar muito no que vai fazer nos próximos dias.